Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Jéssica. Vamos continuar a nossa temática de desenvolvimento cognitivo, aquisição de habilidades e de conhecimentos. Lembrando que no nosso primeiro encontro, nós falamos do desenvolvimento cognitivo, os aspectos que precisam ser contemplados quando a gente vai desenvolver uma atividade tanto na sala de recursos quanto na sala regular. Falamos das funções executivas, quais os aspectos que são importantes para a gente desenvolver junto ao aluno quando a gente pensa em se organizar para fazer. No nosso segundo encontro, nós conversamos também como as funções cognitivas e como as funções executivas atreladas são elementos importantes para que a gente possa fazer manejo de comportamento, para que a gente possa controlar condutas e assim a gente de verdade ter respostas positivas em relação à aquisição de habilidades, à construção de conhecimentos, transformação de conhecimentos, e aí a gente está falando do desenvolvimento do estudante com deficiência. No nosso encontro de hoje, a gente vai conversar sobre a mediação e o desenvolvimento desse estudante. De que forma a minha interação, o que eu estou propondo, as atividades que eu selecionei são importantes para que esse estudante se desenvolva, né? Considerando os aspectos da cognição e considerando, obviamente, como a gente organizou e como a gente propiciou a organização para esse estudante participar, estar inserido. Então, quando a gente fala nessas construções cognitivas e quando a gente fala em mediar as atividades na sala de recursos ou na sala regular, ou as famílias também fazerem alguma intervenção em casa, orientadas pelo professor do AE, pelo professor da sala regular, a gente está falando de construções relacionadas às atenções, né? As habilidades atencionais. E aí a gente fala também as habilidades mnésicas, que são importantes, indispensáveis e que estão relacionadas com a memória. A gente fala das funções perceptivas e como que a gente vai fazer um trabalho contemplando esses aspectos importantes, selecionando atividades e pensando que são aspectos indispensáveis para esse desenvolvimento. Então, a gente vai oferecer estímulos, a gente vai oferecer possibilidades de desenvolver as capacidades relacionadas à memória. A gente vai oferecer estímulos para desenvolver capacidades de atenção, as capacidades atencionais, como a gente costuma chamar, e a gente vai oferecer estímulos para que as capacidades perceptivas sejam construídas, né, ou reforçadas ou estimuladas. Então, essas atividades são atividades importantes, tradicionais, que a gente utiliza sempre no contexto da sala de recursos e na sala regular, e que são atividades que estão relacionadas à memória, né? Os tradicionais jogos de memória, que são indispensáveis. Eu trouxe um modelo para mostrar a vocês. Essa é uma possibilidade, né, de jogo de memória, de trabalho com memória, e que é importante ser feita, mesmo que esse material sirva para outras estratégias, sirva para outras atividades, mas é possível sim fazer uma atividade com a memória, com esse material. Outras possibilidades em relação às atenções. Nós já conversamos várias vezes e falamos em vários momentos sobre a importância da manutenção do foco, né? A capacidade de atenção que precisa ser estimulada. A gente entende que fazer esse trabalho é dar oportunidade ao estudante de se apropriar com menos dificuldade dos conceitos acadêmicos, do saber escolarizado, dos conhecimentos formais. Por isso que a gente insiste nessa construção cognitiva como um trabalho ético, como uma função ética que vai propiciar desenvolvimento. E aí a gente tem o quebra-cabeça e o bingo como duas atividades, como dois recursos importantes para que a gente possa oferecer esse estímulo. Então, eu tenho uma outra possibilidade que eu trouxe para vocês, essa aqui. Uma atividade como essa, esse material a gente tem disponível na rede de ensino para vocês fazerem com tranquilidade, onde quer que vocês estejam, na sala de recursos ou na sala regular. Então, o estudante vai formar os pares,
né? E vai prender com um pegadorzinho aqui e vai fazer análise comparativa, ele vai fazer pareamento, vai se trabalhar atenção, vai se trabalhar percepção. É um material muito interessante, sem contar que é um material lindo, atrativo, estimulante para o estudante manusear. As capacidades perceptivas, né, de perceber, para diferenciar, para fazer análise comparativa, para raciocinar e para se organizar. Então, percebam que a gente não consegue separar os aspectos da cognição das questões executivas, de como a gente se organiza e faz, né? Aí a gente tem o jogo do Resta 1, que é muito conhecido, né? E a gente tem uma proposta com pistas, com estratégia, que faz com que o estudante perceba, se adeque, faça comparação e siga orientações, né? Siga a sequência que foi dada como pista para que ele possa realizar a atividade. Em relação a isso, a gente tem uma outra atividade que é interessante, que a gente pode fazer, essa proposta aqui, né? O estudante vai perceber o estímulo, o animal, né? E vai encaixar aqui, ó, a orelhinha. Além de estar fazendo uma atividade que está relacionada com o campo perceptivo, aqui a gente tem outras possibilidades para estímulo. A gente tem função motora, porque ele vai encaixar aqui a orelhinha adequada no bichinho, né? A gente vai trabalhar a questão de conceitos, porque você está trazendo o animal como referência, a percepção, a atenção, concentração. Então, nós temos várias possibilidades numa atividade como essa. E aí, o que é que a gente deve fazer? Como que a gente deve criar o nosso movimento, criar o nosso trabalho, construir o nosso trabalho para que ele seja significativo? Nós, enquanto mediadores que somos, né? Então, algumas coisas a gente precisa prestar muito atenção. Por exemplo, a questão de encorajar o estudante diante do desafio, diante do que ele consegue fazer, diante das possibilidades que ele tem. Reduzir os graus de dispersão mental. E aí eu chamo a atenção para a importância que tem a gente trazer atividades interessantes, com colorido legal, atividades que sejam importantes para que ele crie um vínculo com o que ele está fazendo e sinta prazer. Então, é importante que a gente traga, assim, estruturas com cores diferentes, com materiais diferentes, para que ele sinta o desejo de manusear e de pegar, e isso vai, de verdade, contribuir para que ele se disperse menos, principalmente se é um estudante que tem uma distrabilidade acentuada. Estabelecer uma relação bem reflexiva com os erros, né? O estudante não precisa se sentir constrangido nem mal quando ele não conseguir. E para isso a gente precisa estar muito atento, porque o erro ele é uma referência para a gente. O erro vai fazer com que a gente construa outras atividades, vai fazer com que a gente possa, de verdade, fazer com que o estudante não se sinta mal, fazer com que ele se sinta bem construindo, elaborando e participando da atividade que foi sugerida. Então, venho falando sempre da importância da estratégia cognitiva, né? Como um elemento importante para o desenvolvimento global desse estudante. Quando a gente trabalha com estimulação cognitiva, com a possibilidade de desenvolvimento global, levando isso muito a sério, a gente está pensando em desenvolver as emoções, em trabalhar com emoções, em propiciar desenvolvimento de várias áreas do nosso sistema neurofuncional que possibilitam desenvolvimento. E aí a gente está favorecendo a modificação, né? A gente está favorecendo a percepção do potencial, a expressão do potencial que o estudante tem. E aí, por que é importante a gente pensar em fazer pontes, né? Com o que a gente está propondo, o porquê da atividade, por que a gente está propondo uma atividade, quando é o momento ideal para que essa atividade seja vivenciada e como a gente vai fazer isso. Essa atividade, por exemplo, é uma atividade interessante, né, para a gente fazer esses questionamentos.
O que é que eu quero, o que é que eu desejo com uma atividade como essa? Eu estou trabalhando atenção? Sim. Percepção? Sim. Manutenção do foco? Sim. Por que que eu preciso trabalhar essas competências e essas habilidades? Porque elas fazem parte do desenvolvimento cognitivo, elas propiciam a percepção do trabalho, como ele está funcionando, e aí a gente está se referindo às funções executivas. E quando, né? Quando é o momento ideal para a gente fazer um trabalho com um material como esse? Né? Esse, por exemplo, ele tem a temática do folclore. Então, a gente fica sempre pensando como fazer uma adaptação, como fazer uma adequação de um tema que está sendo vivenciado na escola toda e o estudante com deficiência precisa se apropriar dessa informação. Então, aqui a gente tem uma possibilidade de como trabalhar o mês do folclore, como trabalhar os aspectos relacionados ao folclore de uma forma adaptada, de uma forma possível, de uma forma significativa para esse estudante. E aí, quando a gente faz um trabalho com essa proposta, a gente está considerando a possibilidade de refazer algumas questões, de reformular alguma estratégia, de reorganizar de verdade a nossa prática, de reestruturar para que o estudante participe, para que ele se desenvolva, para que ele entenda que esse momento é um momento importante de aprendizagem, num ambiente específico, mas que é um momento de muita alegria e de muito prazer. A gente precisa gerar ideias. Quando a gente faz atividades estruturadas, quando a gente propõe atividades que têm um objetivo muito claro, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, de verdade a gente vai fazer de uma forma que o estudante vai se expressar. Ele vai se sentir à vontade para criar, para interagir, para se expor diante do que está sendo exposto. E aí, como construir a autoeficácia? Quando a gente fala de autoeficácia, a gente está falando da maneira como a gente se percebe fazendo, como a gente se estrutura para fazer uma determinada atividade. Então, é como eu me percebo, como eu me sinto e como eu vou perceber o meu potencial. Então, a gente precisa sempre estar possibilitando o estudante e dando essa oportunidade para que ele se perceba fazendo, para que ele sinta prazer fazendo e para que ele perceba que ele tem capacidades muito importantes que vão fazer ele se desenvolver, que vão dar bons resultados, que vai fazer com que ele se sinta bem. E esse se sentir bem é indispensável no processo de aprendizagem. A gente está falando de emoção, né? Nós já conversamos durante outros encontros sobre a importância das emoções para que a gente se sinta bem fazendo o que quer que seja. O estudante precisa estar feliz, ele precisa interagir com o material que está sendo disponibilizado e ele precisa se sentir bem fazendo a atividade que você está propondo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa temática dessa semana, desenvolvimento cognitivo, aquisição de conhecimentos e habilidades. Espero que vocês percebam a importância desses aspectos para o desenvolvimento do estudante com deficiência e que essa comunicação ela possa circular em todo o ambiente escolar. Obrigada, nos encontraremos em outras temáticas para refletirmos e espero a interação de vocês. Tchau, tchau, obrigada.